Bom dia, pessoal. Então, bem-vindos, bem-vindas. Vamos, Isabela Zatoni, já está. Gente, antes de passar a palavra ao Alexandre, eu vou só falar um pouquinho assim a respeito da dinâmica. Eu acho que tem. Quem aqui está vindo pela primeira vez? Para ter uma ideia, certo? Primeira vez, assim, em atividades em geral. Quem está participando do curso de inverno pela primeira vez? Tá, mais pessoas. Algumas já participaram no ano passado, né? Tá. Só para lembrar vocês, assim, para que vocês fiquem atentos ao horário, porque vocês viram que tem bastante coisa, né? São 5 dias assim bem intensos. Então é importante que vocês cheguem no horário para que vocês consigam sair também no horário, para que não haja atrasos e tal. Essa primeira atividade ela vai ter uma pausa, como vocês viram no programa, né? Daqui a 1h15, a gente vai ter um cafezinho aqui em cima. Para quem nunca veio aqui, todos os cafés que a gente vai fazer vão ser aqui em cima, tá? No mezanino. Eu vou mostrar para vocês na hora do intervalo. E também na parte da tarde. Na parte da tarde, às 3h30, se não me engano, vai ser o coffee break e vai ser aqui em cima, certo? Agora, vai ter uma atividade que vai acontecer lá embaixo, no térreo. Tá? É a atividade de Python, que vai ser feita no laboratório de informática. Mas eu vou levar vocês lá hoje às 4 horas. Mas todos os dias, exceto na quarta-feira, que vai ser às 2, todos os dias vai ser às 4 horas lá embaixo, tá bom? Depois do almoço, a gente volta para cá, para esse mesmo auditório, vai ser aula de matemática, vai ter mais ou menos 1h15, 1h30 de duração, certo? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, me falem. Sempre que vocês chegarem, dê a presença, tá? Porque é importante para marcar aqui no nosso controle. Um outro detalhe, hoje e amanhã, a cantina aqui no Instituto está fechada, não no Instituto, mas do campus, né? Então, existem opções de almoço, caso vocês queiram perguntar, eu posso falar, mas aqui perto, na rua ao lado, na rua de trás, tem essas opções. Quem, por acaso, quiser... Oi? Sim, sim. Tem alguns, assim, que aqui do lado ficam abertos, tá? Mas realmente é menos, não são todos. Quem quiser trazer marmita, é possível. Isso, nas edições anteriores a gente fazia isso, então vocês deixam aqui na cozinha. Tem outras também... tem outros locais onde vocês podem usar a geladeira. Me perguntem na hora do intervalo, eu posso mostrar. E também eu posso mostrar locais onde vocês podem esquentar a comida. Tem aqui essa copa, aqui do lado, e tem outras copas no terceiro andar, no segundo andar, a gente pode usar, tá bom? Então, quem quiser, quem se interessar por essa opção, pode fazer também. Tudo bem? E aí, claro, se vocês tiverem perguntas ao longo dos dias, podem me procurar, ok? Bom, então agora, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para o professor Alexandre. O professor Alexandre ele fez os seus estudos de graduação e mestrado na Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, né? E depois o doutorado ele fez no Trinity College, em Dublin. Ele é professor aqui do Instituto de Física Teórica desde 2012. Tá? Então, Alexandre, muito obrigado por ter aceito o convite em participar. Bom curso a todos. Bom dia. Bem, é ótimo ver pessoas empolgadas no sábado de manhã. Quero ver amanhã de manhã, no domingo. Só para eu ter uma ideia, então, quem está no primeiro ano? Quem está no segundo? E aí quem está no terceiro? Ah, tá mais ou menos, ok. Tá. E quem quer fazer física na graduação? Quem está pensando em fazer uma coisa que não seja exatas na graduação? Eu tenho que botar. Filosofia? Ah. Bom, é ótimo saber que alguém que não quer fazer física está interessado também por física. Eu fico contente. Vou ver se eu não espanto você até o final do curso. Ok, a ideia desse curso, né, a gente vai se encontrar aqui durante os próximos 5 dias. O meu objetivo é que vocês saiam daqui sabendo um pouquinho mais de mecânica quântica. Quem fez o mini curso que eu dei no ano passado? Tá. Vocês vão ficar meio entediados na primeira, talvez na metade da segunda aula, mas depois eu prometo que as coisas vão ficar um pouco mais empolgantes, um pouco diferentes. A ideia das primeiras aulas é trazer todo mundo para o mesmo nível, para a gente poder fazer um pouquinho de conta. Se empenhem nos cursos de matemática durante a tarde, porque eles vão ser extremamente importantes para as coisas que a gente vai falar aqui nos próximos dias, né? Principalmente a parte de matrizes, quem gosta de matrizes e números complexos. Isso é super importante para a física e para a mecânica quântica em geral. E vocês vão ver por quê.
E então essa é uma parte fundamental do curso. E, obviamente, a parte de Python também, porque permite que a gente... hoje, a física depende muito da computação, porque quando a gente consegue fazer cálculos mais realistas, né? Então, muita coisa a gente acha que pode fazer no papel, né, com a caneta e o papel, mas quando a gente vai fazer cálculos que se assemelham mais com a realidade, a gente precisa do computador. Então, o computador é a nossa grande calculadora, que permite que a gente simule o mundo real. Então, se empenhem também nessa parte aí, eu acho bastante interessante. Além disso, né, eu trabalho com física computacional, então, falando como alguém que entrou na física, mas que estava na dúvida em um dado momento se ia fazer física ou ciência da computação, né, eu posso dizer que eu estou trabalhando no melhor dos dois mundos, né, a combinação das duas coisas. Então, é bastante interessante. Tendo dito isso, né, o IFT ele não tem curso de graduação. Eu não sei se vocês estão pensando, né, já escolhendo a universidade para a qual vocês vão entrar. A gente não tem um curso de graduação, a gente só tem mestrado e doutorado. Existem outras possibilidades. Tem uma outra universidadezinha ali do outro lado do rio, que é mais ou menos nossa competidora na pós-graduação, mas na graduação é um bom lugar para estudar. Não vou mencionar o nome, para não fazer propaganda. Mas existem outras, por exemplo, como a Unicamp, onde eu fiz a minha graduação, e cada uma delas proporciona uma excelente experiência. Mas eu espero que, né, alguns de vocês estejam sentados aqui, nesse auditório, ou nas nossas salas de aula, daqui a 4, 5 anos, fazendo a pós-graduação. Então, eu espero empolgar vocês para voltar para cá, não necessariamente para fazer física, que a gente chama de física da matéria condensada, que é a área que eu trabalho, mas também, né, a gente tem diversas outras áreas, como, né, cosmologia, que é o estudo do universo, né, como o universo se formou, relatividade geral, né, para entender buracos negros, ou física de partículas elementares, né. Então, são várias áreas nas quais a gente tem atuado. Tendo dito isso, né, vamos começar. E o objetivo aqui desse curso de inverno, né, o primeiro objetivo é ensinar para vocês um pouquinho de mecânica quântica. A ideia é ir muito além do que o que vocês veem de física moderna no curso de ensino médio. E, em particular, né, introduzir alguns conceitos que eu acho que são bem legais de mecânica quântica, e depois usar essas ferramentas para mostrar o quanto que, mesmo no nosso dia a dia, né, tem coisas que dependem fundamentalmente da mecânica quântica. Por exemplo, né, uma pergunta tão simples quanto por que alguns materiais conduzem eletricidade e outros não. E isso está fundamentalmente ligado à mecânica quântica, né? Por exemplo, vocês provavelmente aprendem em química, ou já aprenderam, né, que existe uma ligação que a gente chama de ligação metálica, e, na verdade, vocês veem diferentes tipos de ligação, né, e, no fundo, tudo é fenômenos da mesma natureza, e todos eles podem ser explicados pela mecânica quântica. Então, um pouco do objetivo aqui, né, é entender como é que essas coisas funcionam de um jeito um pouco mais profundo, né, sem só, né, vocês ouvirem essas palavras que são jogadas ao vento, e às vezes um pouco sem compreensão, né, decorar para o vestibular sem entender direito. Então, esses são os dois objetivos, né, introduzir mecânica quântica e fazer vocês gostarem de mecânica quântica. E para fazer isso, né, é importante que vocês participem, né. Então, eu já dei alguns minicursos para o ensino médio, mas, ao mesmo tempo, nós somos professores na pós-graduação. A dinâmica é outra, né. Então, é importante que a gente saiba, mais importante do que chegar no final do curso, é que tudo que for dito até, né, quarta-feira, vocês saiam daqui compreendendo. Então, se você está numa dúvida, se você não entendeu o que eu falei, né, você pode ter certeza absoluta que para cada pessoa aqui que não entendeu uma coisa, tem outra pessoa com vergonha de levantar a mão que também não entendeu. Então, é importante que, se você está com dúvida, levanta a mão. Né? Pergunta, né, a gente para, a gente vai devagarzinho. O importante aqui é a gente se divertir, aprender, né, todo mundo sai aprendendo.
Então, não tenha vergonha, né? Porque esse é o objetivo, né? Então, perguntem, perguntem, perguntem. Ok, então, vamos começar? E a aula de hoje, né, é para trazer todo mundo mais ou menos para um pé de igualdade. E o objetivo é que, talvez entre hoje e amanhã, a gente saia de 1900, em termos de conhecimento, e chegue até 1924. E, apesar de ser um período relativamente curto, né, muita coisa aconteceu nesse período, né, que a gente chama ali de período da mecânica quântica, na verdade, pré-mecânica quântica, né? A mecânica quântica começa em 1924, na verdade, 25, com uma coisa que a gente chama função de onda, né, ou a equação da onda, ou a equação de Schrödinger. Né? E esse momento começa o que a gente chama de mecânica quântica velha. Então, vocês vão ver que, né, ainda tem muita coisa acontecendo depois disso, mas os conceitos estão todos ali, e é isso que a gente vai fazer nessa primeira aula. Vamos lá? Tá, então a gente começa, né, com o início do século XX, né, o final do século XIX, e nesse momento tem um certo otimismo no ar, né? Então, você tem o que a gente chama da Feira Mundial acontecendo em Paris, a inauguração da Torre Eiffel. A gente tem ali né, a descoberta da eletricidade, então as cidades estão ficando iluminadas em função da lâmpada elétrica. Então existe ali um grande otimismo em relação à sociedade e existe um grande otimismo em relação à ciência, né? O que tinha acontecido ali em 1863, por exemplo, é que a gente tinha os fenômenos do eletromagnetismo, da eletricidade e do magnetismo, e um cara chamado James Clerk Maxwell, lá na Escócia, ele percebeu que magnetismo e eletricidade são manifestações do mesmo fenômeno. Então, quando a gente fala, por exemplo, de... desculpe. Acho que agora está funcionando. Para eu aparecer na câmera, aparentemente. Então, o que ele percebeu, né, é que você tinha a eletricidade, você tinha o magnetismo, e ele conseguiu juntar as duas coisas numa coisa só, que a gente chama de eletromagnetismo. E isso é o que a gente chama de a primeira grande unificação, né? Então, hoje a gente fala em juntar a mecânica quântica com a gravitação para gerar o que eles chamam de teorias de grande unificação, né? A primeira unificação foi exatamente unir magnetismo e eletricidade numa única teoria, né, que hoje a gente conhece como equações de Maxwell. Então, ali havia né, um otimismo, né, de que faltava muito pouco para ser descoberto. A gente estava ali no limiar né, do fim da ciência, de certa forma. Essa era a visão, né? E aí tem uma frase que, na verdade, não é dessa época, mas continua sendo verdadeira, né? Ela é uma frase mais recente, que indica, né, que a gente descobriu muita coisa, né, mas a gente ainda continua não sabendo muita coisa. Principalmente os extremos, a gente não sabe, né? A gente ainda está buscando a origem do universo, a gente ainda está querendo entender, né, coisas muito grandes, coisas muito pequenas, quando a gente quer trabalhar com coisas muito quentes, né? E a gente vai ver que grande parte disso vem do fato de que as coisas são descritas pela mecânica quântica, e a mecânica quântica é extremamente difícil, ela sempre está trazendo coisas novas para a gente. E isso é ótimo para quem está entrando agora na academia, né, ou pensando em fazer ciência, porque significa que vai ter trabalho por muito tempo.
Isso aqui tudo foi meio que derrubado, ok, do ponto de vista científico, lá no começo do século XX, né? Mas, obviamente, que o início da Primeira Guerra Mundial acabou com essa sensação de otimismo que tinha, né, ou existia nesse momento. Tanto é que o início da Primeira Guerra, né, acho que vocês devem estar aprendendo isso em história, o início da Primeira Guerra foi marcado por um otimismo muito grande de uma vitória rápida, né? E, obviamente, que isso não aconteceu, você entra em guerras de trincheira. Tem um filme muito legal que eu assisti recentemente, é um filme alemão que ganhou o Oscar, que vale muito a pena ver sobre o período da Primeira Guerra, que é a visão alemã, né, da Primeira Guerra Mundial. Eu esqueci o nome, mas depois eu procuro e trago para vocês. Vale bastante a pena assistir. Então, nada a ver com ciência, mas eu acho que dá uma ideia de como que era o período ali, principalmente o início do filme. Ok, então, quais eram... Não, então, eles acreditavam que a gente estava perto do final da ciência, né? Mas tinha alguns probleminhas associados a isso, né? E alguns desses probleminhas eram explicar o éter. O éter era por onde o meio pelo qual se propagava a luz, principalmente no universo, a luz que viajava do Sol até a Terra. E aí veja que hoje a gente sabe que o éter não existe e que, né, essa tentativa de explicar o éter aqui levou à relatividade geral, à relatividade restrita, né, que é um dos grandes trabalhos de Einstein de 1905 e que revolucionou a ciência. A gente não vai falar muito sobre relatividade aqui, mas é extremamente importante. Guardem a palavra relatividade, porque a gente não vai falar muito, mas a gente vai falar sobre um tema extremamente importante que surge da relatividade, que é uma característica das partículas chamada spin. Ela vai surgir automaticamente no momento em que a gente fala sobre relatividade. Existia a tentativa de encontrar um planeta chamado Vulcano, e esse planeta ele foi teorizado porque Urano foi descoberto porque as pessoas começaram a olhar, né, planetas como Saturno e Júpiter, e eles viam que havia algumas imprecisões no movimento desses planetas. Na verdade, não eram imprecisões, é que você previa que ele deveria estar, né, num certo momento, num dado instante de tempo posterior, né, você via ele aqui, e ele não estava lá, ele estava um pouquinho deslocado, né? E aí teorizaram de que deveria haver um outro planeta interferindo na órbita de Saturno, e realmente existe, né, existia esse planeta, encontraram esse planeta. E aí, quando eles começaram a olhar para Mercúrio e Vênus, né, eles viram principalmente Mercúrio, eles viram que havia também, né, uma diferença de precessão de Mercúrio. Então, obviamente, que se a gente encontrou um outro planeta fazendo essa ideia de que existe uma interferência, então deveria haver algum novo planeta que a gente não estava encontrando ali próximo de Mercúrio, né? Então tem Mercúrio e Vênus. Hoje a gente sabe que esse planeta não existe e que, na verdade, né, as precessões da órbita de Mercúrio estão associados ao fato de que a gente deve descrever não mais como teoria da gravitação de Newton, mas utilizando uma teoria totalmente nova chamada relatividade geral, né, que foi proposta pelo Einstein em 1915 e que, de novo, né, revolucionou a ciência porque mudou completamente a nossa forma de entender o espaço e o tempo. Então veja que a gente tinha ali uns probleminhas, né, mas nenhum deles era um probleminha, era um problemão. E aí tinha duas coisas que são realmente coisas que a gente vai olhar nessa aula e começar a entender nas próximas aulas. O que existe dentro da matéria, ou como que a matéria é formada, né, e explicar um fenômeno chamado efeito fotoelétrico, né, que é uma coisa extremamente simples, a gente vai ver, né, mas, de novo, né, extremamente revolucionário. Além disso, existia um outro problema, né, chamado radiação de corpo negro, que é o início da mecânica quântica. Entender a radiação de corpo negro, a gente vai entender qual que é o problema aqui. Mas, para isso, a gente precisa entender, né, ou começar a entender
o que é uma das grandes ferramentas ou uma das grandes peças do nosso quebra-cabeça. E aí eu acho que eu vou fazer um parênteses aqui, né, para falar um pouquinho sobre o que é fazer ciência do meu ponto de vista, né? Então, eu acho que assim, o que a gente pode imaginar como fazer ciência é uma tentativa de compreender a natureza. Então, a gente pode pensar na teoria mais maluca que existe, né, mas o grande chancelador, né, dessa teoria é a natureza. A gente tem que sempre olhar para a natureza e dizer, olha, tudo bem, eu tenho aqui uma teoria maluca, eu preciso fazer uma predição com essa teoria, né, e a natureza vai me dar uma resposta a respeito disso, se está certo ou está errado. E você tem que ficar testando, né, sempre colocando a sua teoria em xeque e testar essa teoria para dizer se ela, né, se sustenta. E se ela não se sustenta, ou a gente abandona completo, ou diz, olha, eu vou, né, fazer arranjos nessa teoria para explicar o meu fenômeno. Então a gente, por exemplo, parte das equações de Newton, né? Newton construiu uma teoria para explicar a mecânica dos corpos, né? É uma teoria de extremo sucesso, mas é uma teoria que não funciona no mundo microscópico. Então, a gente constrói uma nova teoria. Mas a gente tem que pensar o seguinte, a gente pode dizer, olha, aquela teoria estava completamente errada, né? Ou então a gente diz, olha, é uma teoria que funciona perfeitamente bem aqui para nós, né, nessa escala de tamanho, né, no mundo clássico. Então isso significa que a minha teoria do mundo microscópico, ela tem que descrever o mundo microscópico e também o mundo clássico. Então ela tem que voltar a ser equivalente ao Newton quando eu falo de tamanhos grandes, né? Da mesma forma, quando a gente está falando de relatividade geral, né, ou relatividade restrita, a gente está falando de velocidades muito grandes, próximos da velocidade da luz. Mas isso significa que essa teoria, quando a gente volta para velocidades, né, que a gente está acostumado, a gente deveria recuperar todas as equações do Newton. Então, isso é um ponto fundamental. O segundo ponto fundamental é como é que a gente constrói a nossa teoria, né? Eu vejo que o que a gente está fazendo é como se a gente entrasse numa sala e começasse a ver um jogo sendo jogado. Eu particularmente gosto de Zombicide. Quem joga jogo de tabuleiro? Okay. Então, mas pode ser xadrez, pode ser, né, qualquer outro jogo, damas, ludo, né? O que a gente chega no jogo, o jogo já começou, né? O universo já começou há 15 bilhões de anos atrás. A gente está vendo um jogo em andamento. E a gente começa a ver o jogo sendo jogado. E a ideia é que a gente olha uma peça sendo jogada e você fala, então, né, tem essa regra aqui, esse objeto faz esse tipo de movimento. Aí você vê aí você teoriza, tá bom, então todos os objetos se movem desse jeito. E daí o cavalo se move diferente no jogo de xadrez. E daí você, opa, tem uma coisa diferente aqui. E você começa a montar esses conjuntinho de regras. E esse conjunto de regras, né, você gostaria que o conjunto de regras fosse o menor possível, o que, por exemplo, em Zombicide é impossível. Você tem né, eu fico sempre com o jogo de regras do lado, porque sempre acontece alguma coisa que eu não me lembro o que é, qual é a regra relacionada àquela partida. Mas você quer a menor quantidade de regras possíveis para explicar um determinado jogo, né? E, ao mesmo tempo, essa é a única informação. Ninguém te explicou nada. A gente está tentando descobrir vendo o jogo sendo jogado. Então, você tem que prestar atenção no jogo, né? Você tem que olhar para a natureza e fazer esse processo. E é isso que essa é a ideia, né? A gente vai ter experimentos e a gente tenta explicar esses experimentos da maneira mais simples possível, com o nosso jogo de regras. E a gente inicia, então, tentando aplicar as regras que a gente conhece nesse jogo. E aí, quando as regras não funcionam, a gente tem que construir regras novas. Ok, então, o que a gente precisa, né? Uma das ferramentas
e também uma das peças desse quebra-cabeça é a luz. Então a gente tem a matéria e a gente tem a luz. A luz serve como uma ferramenta para a gente entender a matéria, mas ele é uma parte fundamental também, né, da forma como as coisas interagem. Então, até o século XIX, qual que era o nosso conceito de luz? Né? Era que a gente tinha ali, né, partículas que se propagavam no espaço. E quem acreditava nesse conceito particular da luz, né, era o Newton. O Newton era um grande propositor desse modelo. Né? Então, basicamente, você tinha, né, essas partículas que interagiam, por exemplo, com o olho para permitir a visão. Né? E vejam que o nosso conceito de luz até aqui, né, é um conceito bem restrito. Né? Significa aquilo que a gente consegue enxergar. Ou aquela região ali próxima daquilo que a gente chama de visível. Né? Quem idealizou, de novo, né, o grande defensor, não necessariamente o idealizador, mas um grande defensor era o Newton. E aqui entra, né, um fator importante, que é quem grita mais alto. Né? Então, o Newton já era uma celebridade, era um cientista extremamente importante, muito em função da descrição da gravitação e das 3 leis de Newton. Né? Então, ele, obviamente, empurrou essa teoria, né, desmistificando uma série de conceitos que parecem ser contraditórios a essa teoria particular, mas que a gente varreu para debaixo do tapete até meados do século XIX. E uma desses conceitos, né, é o conceito de interferência. Então, se a gente pegar uma onda, né, por exemplo, nesse caso aqui, né, quando a gente joga gotas de água numa cuba, né, a gente vai ver ondas se propagando como a gente vê ondas no mar. Né? Então, obviamente que isso aí não existe nenhuma dúvida de que é uma onda se propagando. Se a gente coloca 2 fontes de gotas, né, na minha cuba, o que vai acontecer? O que acontece é que eu vou gerar agora 2 ondas, né, que estão separadas e que vão se propagar, né, vão se espalhar pela cuba. Quando essas ondas se encontram, 2 coisas podem acontecer. Na verdade, né, diversas coisas podem acontecer, mas assim, 2 extremos podem acontecer. Se elas se tocam quando as 2 estão no máximo, né, então a gente pode imaginar o seguinte: tem uma fonte aqui, minha onda está se propagando, tem uma outra fonte aqui, está se propagando, e aí chega um momento em que elas se encostam nessa região aqui. Aí eu posso ter 2 situações. Se eu estou no máximo da onda, né, então a gente pode imaginar uma onda, se eu fizesse um corte aqui, né, uma onda está se propagando assim. Se elas se encostam no máximo, as 2 estão no máximo, o que vai acontecer? Vão se somar. Então, quando elas encostam e estão no máximo, a gente tem uma coisa que a gente chama de interferência construtiva. O que acontece agora, e vai a mesma coisa acontecer, quer dizer, máximo, ou se as 2 estiverem no mínimo, né, elas também vão se somar, mas para baixo, né, agora. O que acontece se eu encontro uma onda no máximo e outra no mínimo? Exatamente. A gente pode dizer, elas vão se somar de novo, né? Só que se somar aqui significa que uma está negativa, a outra está positiva, e elas se cancelam. E isso é o que a gente chama de interferência destrutiva.
Então a gente espera que exista regiões aqui, né, onde, imagina se você está, né, nessa cuba paradinho ali, você está numa certa região, e se você está numa região de interferência construtiva, significa que você está sendo jogado para cima quando a onda passa, bem mais alto do que, né, cada uma das ondas separadamente. Na verdade, você está indo 2 vezes mais do que uma das ondas. Por outro lado, se você está numa região de interferência destrutiva, né, e está boiando ali, você vai continuar parado. Então, esse é um fenômeno que acontece com ondas e que, portanto, você deveria observar quando você tem luz, se a luz fosse uma onda. É difícil de observar esse fenômeno porque as características da onda, né, aquilo que a gente chama de comprimento de onda e a frequência, são bem pequenos ou bem grandes, né, a frequência é muito alta e o comprimento de onda é bem pequeno, quando a gente está falando de luz visível. Mas existe um outro fenômeno que é mais fácil de ser observado e foi observado ali no começo do século XIX, que é um fenômeno mais ou menos semelhante a esse aqui, né? Que é o fenômeno chamado de fenômeno de difração, que é quando você pega uma onda e faz essa onda atravessar 2 orifícios, ou mais orifícios, né? Então você tem uma onda agora que não é mais uma onda que está se propagando, né, como se fosse uma gota, mas ela é o que a gente chama de uma onda plana. Ela é uma ondazinha plana assim, né? E só um fato histórico, o Thomas Young era irlandês e estudou lá onde eu fiz meu doutorado. E aí você tem esse fenômeno de interferência, né? Você tem um fenômeno onde a luz agora se espalha, e ela se espalha gerando a mesma coisa da interferência aqui, mas ela está interferindo com ela mesma agora, né? Porque é a mesma onda. E aí você tem esse fenômeno chamado de fenômeno de difração. Então essas duas coisas, né? Depois eu vou deixar o link, tem uma série de experimentos para fazer, que é feito em Python, por sinal, é muito legal, que vocês podem brincar com essas ferramentas, né? Que são bem interessantes. Tem uma série de experimentos computacionais que você faz que simulam diferentes coisas. Uma delas é, por exemplo, essa cuba de água que dá para a gente informações sobre interferência e etc. Ok, então a gente vai ter esse fenômeno de difração quando a gente tem ondas, né? E aí que eu digo que quem grita mais alto, né, acaba levando, né? Que outro físico da mesma época do Newton, ele mostrou, né, ou propôs que na verdade que a luz era uma onda e não uma partícula, né? Mas obviamente ele era holandês, não era inglês. O centro da Revolução Industrial, né, e também, né, o centro da ciência em grande medida estava na Inglaterra. Então havia ali uma certa resistência também, mais geopolítica, de aceitar esse modelo. Então a gente vê que existe uma interferência, né, às vezes, no nosso avanço científico que vem externo à ciência. E aí, obviamente, que esse modelo ondulatório, em princípio, permitia de explicar, né, se ela é uma onda, permitia explicar esses fenômenos como a difração e a interferência. Ok. Então a gente está numa situação na qual você tem um modelo lá disponível, as pessoas não aceitavam muito bem esse modelo. O interessante desse modelo é que ele permitiria, né, permitiria explicar alguns fenômenos, mas tinha um problema. E o problema é que as ondas que a gente conhecia na natureza, né, por exemplo, as ondas na água, o som, né,
eles precisam de um meio para se propagar. E se a luz fosse uma onda, precisaria existir um meio para a propagação, por exemplo, da luz do Sol até a Terra. E o que se acreditava naquele momento é que você não tinha nada entre o Sol e a Terra. Não havia um meio. Pelo menos você não via nada, então deveria ser vazio. Então esse era um problema para essa descrição corpuscular, porque precisaria existir um meio. Isso leva, obviamente, depois à teorização de que existe um éter, esse fluido que deveria estar existindo ali para permitir a propagação da radiação no vácuo espacial. Mas aí, quando você tem, de novo, lá na década no meados do século XIX, o Maxwell propõe essa unificação entre eletricidade e magnetismo, o que acontece? Ele não só unificou eletricidade e magnetismo, nessas equações chamadas de equações de Maxwell, mas ele sacou o seguinte, ele pegou e fez o seguinte, eu vou fazer um campo elétrico que varia no tempo, e ele notou que quando ele coloca um campo elétrico variando no tempo, ele gera um campo magnético que varia no tempo, então as duas coisas estão conectadas, Então, vice-versa, quer dizer, um campo elétrico gera um campo magnético que gera um campo elétrico. Você tem essa coisa que fica variando no tempo e ela se propaga. Ela se propaga como uma onda. E quando ela se propaga como uma onda, ele percebeu que essa onda se propagava com uma velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, que é exatamente a velocidade da luz no vácuo. Então ele entendeu, ou ele propôs ali naquele momento, que se você combinar um campo elétrico variando no tempo com um campo magnético variando no tempo, você gera uma onda eletromagnética, e essa onda eletromagnética é a luz. Então, nesse momento, você tem uma descrição fundamental para aquilo que é a luz, e você mostra que a luz é uma onda. Ok, então voltamos à situação na qual a gente tinha uma discussão sobre a natureza corpuscular ou ondulatória da luz. A gente chegou à conclusão de que a luz inicialmente era uma partícula. Agora a gente está vendo, tem uma descrição muito boa da luz como uma onda. A gente tem um problema do éter, mas aqui, dado que eu introduzo esse meio de propagação, não é um problema para a minha descrição ondulatória, e eu consigo descrever difração, e eu consigo descrever a interferência construtiva e a interferência destrutiva. Ótimo, então a gente está nessa situação aqui. Só algumas informações importantes que vão ser importantes para a gente, é como que a gente caracteriza, ou quais são as grandezas que nos determinam o que é a luz, ou quais são a cor, por exemplo, da luz. Então, a luz tem uma equação que a gente chama de equação de onda, que determina a velocidade de uma onda. E no caso da luz em particular, a velocidade da onda no vácuo é c. E essa relação é o produto entre o comprimento de onda e a frequência. Agora, o que é o comprimento de onda? O comprimento de onda então, se a luz é uma onda, significa a distância entre eu estar no máximo dela e depois que eu percorri um certo espaço, ela volta de novo para o seu máximo. Ou o mínimo, tanto faz. O mínimo, de mínimo a mínimo é igual, ou desse ponto até esse ponto. Ou seja, quanto que ela demora para percorrer, quanto ela caminha, de tal forma que ela volta até o mesmo ponto nessa onda. Então esse é o que a gente chama de comprimento de onda. E
o que é a frequência? A frequência é quantas oscilações por segundo eu tenho na minha onda. E, da mesma forma como eu tenho aqui uma onda então, que se propaga no espaço, né, ela também vai ter uma variação no tempo. Então, se eu sentasse num certo ponto e olho uma onda passando, né, então eu vou olhar e vou ver que, por exemplo, então suponha que eu sento em cima de uma, né, estou lá no mar, fico paradinho, eu vou subir e descer, e o que eu faço é, eu conto quanto tempo demora para eu subir o máximo e voltar de novo a estar lá no máximo. Então o tempo que demora é o tempo para uma oscilação. 1 sobre esse tempo, né, é a frequência. Ou seja, então o tempo para uma oscilação, o inverso disso é quantas oscilações por unidade de tempo. Então essas duas grandezas aqui, vejam que como isso aqui é uma constante, é 300 mil km por segundo, eu só preciso saber uma das duas e as características da luz estão definidas, né? Então eu posso falar de comprimento de onda, né, ou eu posso falar de frequência. E as duas coisas estão relacionadas, né? Então, quanto maior a frequência, menor o comprimento de onda, né? Vejam que esse produto aqui tem que ser igual. Então, se lambda cresce, F tem que diminuir. Se lambda diminui, F tem que aumentar, para que o produto seja sempre C. Então, isso é uma coisa importante aqui. E esse C é exatamente dado por essa característica aqui. Normalmente isso aqui aparece. Então quem já fez magnetismo aqui, né? Então esse μ0 aí é o que a gente chama de permeabilidade do vácuo, né, que está associado, né, a grandezas magnéticas. Então no magnetismo você já deve ter visto essa constante aqui. E essa aqui é o que a gente chama de permissividade do vácuo, que essa vocês devem conhecer, né? Quem fala para mim qual é a cara da força elétrica entre duas cargas pontuais? Precisa falar mais alto. Não precisa se preocupar em errar, porque assim, ó, a única pessoa que está sendo gravada aqui sou eu. Assim. Então, assim, se a gente não levar o microfone até você, ninguém vai ouvir se você falar errado. Menos as pessoas nessa sala aqui. Vamos lá. Pode falar. A fórmula, isso. Isso. Qual é a constante? Putz, eu me arrependi de falar isso. Eu quero a constante numa forma de equação. K, boa. Me arrependi de novo. Ok, o valor dessa constante é 1 sobre 4π epsilon 0, Q1, Q2, sobre R elevado a quadrado. Então, essa constante aqui, né, é a permissividade do vácuo. Então, vocês chamam de K, né? Ok. Então, esqueçam K. A gente vai sempre usar isso aqui agora. Dá na mesma. É só porque alguém chegou lá e fez a conta sobre 1 sobre 4π epsilon 0. Mais fácil para vocês, mas aqui para a gente é mais fundamental, porque essa grandeza aqui, né, é importante porque ela entra aqui, né? Então, 1 sobre raiz quadrada de μ0 sobre epsilon 0 vai dar exatamente C. E é isso que o Maxwell percebeu, né? Que essa relação aqui me dava a equação da onda. Ok. O que é, então, né, uma onda eletromagnética é que, ok, a gente consegue, tem toda a região aqui do visível,
né, que vai, olha só agora a escala, de mais ou menos 400 nanômetros, ou seja, 400 vezes 10 a menos 9 metros, não dá para ver a oscilação, né, até aproximadamente 700 nanômetros. E a gente vai do azul, é menor, o comprimento de onda, para o vermelho, que é maior. Aí uma pergunta que a gente vai responder mais para frente, mas aí eu deixo para vocês. Quem é mais quente? O azul ou o vermelho? Exato. Que normalmente a gente usa o vermelho para indicar mais quente, mas na verdade, né, o azul aqui tem energias mais altas. E, por exemplo, quando você olha no seu fogão, se a chama está ficando vermelha, significa que você não está queimando direito o seu gás, né? Preferencialmente, você gostaria de ter uma chama azul. Só que a gente pode se perguntar, tá bom, então isso aqui era o que dava para ver, né? Até final do século XIX. E a gente vai ver por que, né, depois disso a gente consegue enxergar mais coisas. Mas a gente pode pensar, tudo bem, eu tenho uma onda eletromagnética, por que eu não posso ter comprimentos de onda maiores, né, ou comprimentos de ondas menores? Não existe nada que impede isso nas equações de Maxwell. Não tem nada dizendo, as ondas eletromagnéticas só podem estar nessa região aqui. E, de fato, né, o que a gente chama de espectro eletromagnético é qualquer comprimento de onda. Então, a gente tem a região do visível, a gente tem regiões de energias mais altas, né, ou mais quentes, que são as regiões de comprimentos de onda cada vez menores. E aí, em volta, então, a gente tem o visível. Para baixo do azul, a gente tem o que a gente chama de ultravioleta, que não é visível, mas é extremamente importante para a gente, porque é nocivo à saúde, né? Causa câncer. Depois a gente entra numa região de raio-x, que pode ser bom ou ruim, né? E depois a gente entra em regiões que a gente chama de raios gama, e isso vai a qualquer comprimento de onda acima disso, a gente continua chamando de raios gama. Isso são então, radiações que são extremamente energéticas, elas podem ser utilizadas para tratamento de câncer, mas também são altamente cancerígenos, né? Então, tem os seus dois lados também. E subindo aqui, né, a gente tem o infravermelho, que é a região que faz com que a nossa pele se queime. Então, quando você vai tomar um solzinho, né, você precisa de infravermelho. E aí, depois a gente vai mostrar, né, que é importante que não dá para tomar sol, ficar bronzeado dentro de casa, mesmo que você esteja tomando sol dentro de casa. Aí você tem uma região de micro-ondas, que é, né, exatamente essa região onde a gente utiliza, né, para fazer, não só, né, dentro do seu aparelho de micro-ondas, mas também utiliza para transmissão de informação. Então, micro-ondas não serve só para esquentar comida. E depois ondas de rádio, nessa região aqui, e depois ondas que a gente chama de ondas de rádio de grande comprimento de onda, né, que também serve para fazer comunicação. E isso, em princípio, pode ir, né, eternamente. Não tem nenhuma restrição, no nosso ponto de vista, com relação a comprimentos de onda maiores ou menores. E aí a gente nota o seguinte, né, então aqui comprimentos de ondas menores, como as frequências vão aumentando. Então, comprimentos de ondas maiores, as frequências vão diminuindo. A gente para que horas mesmo? 10h45, é isso? Beleza. Tá bom. Então, essa é a situação, né? E aí, a gente entra numa pergunta, né, que é a seguinte: será que... Como que eu obtenho radiação eletromagnética?
E aqui não é uma afirmação, é uma pergunta, né? Será que qualquer objeto emite radiação eletromagnética? Essa não é uma pergunta, você tem que fazer uma afirmação. Eu posso fazer a pergunta, você não. Tá bom, sim. Por que sim? Pode falar. Não tem a ver com a massa, não. Pode falar. Não precisa levantar a mão, pode falar. O que é calor? Isso, a gente nunca conseguiu, a gente não conseguiu e não vai conseguir. Isso é uma coisa interessante também, mas a gente pode discutir durante o café. Mas isso é verdade, mas isso implica o quê? O que significa temperatura? Oi? Exato, então movimento. E no nosso caso, a gente significa movimento e coisas se chocando, né? Então significa que coisas estão perdendo e ganhando temperatura, energia sempre, né? E perder e ganhar energia significa emitir radiação eletromagnética. Tá? Então sim, todos os objetos com T diferente de zero vão emitir radiação. Tá? E aí, né, isso significa então que eu, que sou opaco, né, emito radiação, mas também significa que determinados objetos eles podem ser transparentes no espectro eletromagnético para uma certa região do espectro e não transparentes para outro. E um desses casos é o vidro. Então, o vidro, por exemplo, ele é transparente na região do visível, a gente consegue ver através do vidro, mas se você jogar, por exemplo, radiação infravermelha em cima do vidro, ele vai absorver essa radiação. E, por exemplo, se você tem quem usa óculos, né, já foi no oculista e ele pergunta, você quer um banho de proteção ultravioleta no seu óculos? E a ideia é que você coloca ali um determinado material em cima do seu óculos, que é permeável à luz do visível, então ele é transparente para a luz do visível, mas ele absorve na região do ultravioleta de tal forma que o ultravioleta não atinge os seus olhos. Então, os objetos com T diferente de zero emitem radiação e, ao mesmo tempo, determinados objetos que a gente vê na luz visível como sendo opacos não necessariamente são opacos para outras regiões. Eles podem ser transparentes. Então, isso é uma coisa importante. E uma outra coisa importante, né, é que nós também emitimos radiação, e nós emitimos radiação na região do infravermelho. Então, se você já viu Predador 2, é outra geração, né? Ou Predador, né? Se bem que agora tem Predador versus Alien, Predador versus tudo. Ele, né, tem uma forma de observar, né, ou medir radiação no infravermelho. Então ele observa, né, a radiação saindo do corpo humano ou do corpo de qualquer animal, né? Então nossa temperatura é da ordem de 36 graus e isso nos dá uma temperatura que é próxima da região ali do infravermelho. Então nós emitimos radiação, né? E aí a gente chega no primeiro experimento que vai ser revolucionário, né, o primeiro passo da nossa jornada na mecânica quântica, que é o que a gente chama de radiação de um corpo negro. E aí eu pergunto para vocês o que é um corpo negro. Um corpo negro é realmente negro? Pode falar mais alto, senão eu não escuto. O buraco negro não é um corpo negro, não. Na verdade, ele é exatamente o oposto de um corpo negro. Você quer falar? Ele pode absorver luz, mas a gente está no bom caminho. Na verdade, ele... Oi? Não, não é absência de algo, pelo contrário também.
A gente tem os físicos têm uma péssima senso de humor. Então, na verdade, a definição de um corpo negro é um corpo que, na verdade, ele absorve toda a radiação que cai sobre ele, mas mais importante do que isso, né, é que tudo aquilo que a gente vê vindo de um corpo negro, então, se ele absorveu tudo aquilo que a gente observa do corpo negro foi gerado por ele. Então, toda a radiação que a gente vê vindo do corpo negro foi ele que gerou. Isso significa, então, a minha próxima pergunta é, dada essa definição, a Terra é um corpo negro? Não. Por quê? Boa parte do que a gente vê da Terra é essencialmente luz do Sol que está sendo refletida na Terra. Né? Mas a Terra tem uma temperatura, né? Então ela está emitindo radiação, ela está em T diferente de zero. A Lua é um corpo negro? Não. Porque, essencialmente, tudo aquilo que a gente está vendo da Lua, né, tanto é que é difícil de enxergar a Lua quando a gente está na Lua nova. Né? É a radiação eletromagnética vinda do Sol. O Sol é um corpo negro? Para todos os efeitos, o Sol é um corpo negro. Né? Tudo que a gente está vendo, ou praticamente tudo que a gente está vendo vindo do Sol, está sendo emitido por ele, por reações de, nesse caso, fusão nuclear, que estão acontecendo no Sol, que liberam uma grande quantidade de energia, né, radiação eletromagnética, e que chegam aqui até os nossos olhos. Então, o Sol é um bom exemplo de corpo negro. Né? Então, de novo, né, o corpo negro, né, a gente pega um objeto, ele está a uma temperatura diferente de zero, então ele está começando a aquecer. E aí o que a gente vai observar, então? Né? Então, se a gente começasse a aquecer um objeto, primeiro a gente não vê nada acontecendo. Né? Pega um metal. A gente não vê nada acontecendo com esse metal. Aí, conforme a gente aumenta a temperatura, de repente esse metal começa a ficar incandescente. Né? Começa a irradiar. Começa ali na região vermelho primeiro, depois ele começa a ficar amarelo. Né? E se a gente aumentasse a temperatura ainda mais, né, a gente ia começar a ver ele ficando azul. Né? E, essencialmente, se a temperatura fosse muito, muito, muito alta, né, o máximo de emissão dele ia sair dessa região do espectro visível. Ele continuaria emitindo, ele continuaria tendo uma certa cor, né, mas a gente já não veria mais o pico de emissão. Então, se a gente pudesse ir medindo, né, o quanto que um corpo negro está emitindo, então vamos supor assim, eu tenho um equipamento que permite olhar em função do comprimento de onda. Veja que o comprimento de onda é essencialmente a cor, né, o tipo de radiação que eu tenho. E se a gente olhasse para essa curva aqui, vamos supor o Sol. Como que a gente acha? Então aqui está a região do visível. Como que vocês acham que deveria ser essa curva? Vamos propor coisas aqui, né? Nós estamos agora fazendo o nosso primeiro experimento, né? Então a gente não vai olhar diretamente para o Sol, né? Porque isso seria burrice, mas a gente vai, né, fazer um experimento para o Sol. Daí a primeira pergunta, ok, então o que a gente vai ver em termos de intensidade de radiação em função da cor do objeto? Então, eu deveria ver algo assim, 0 em tudo? Não. Então, primeira resposta, resolvemos um problema aí, né? A gente deveria ver uma coisa assim, eu estou vendo que o Sol, né, é meio amarelo, então eu vou aqui no amarelo e falo assim, então não emite nada e ele tem essa cara aqui, amarelo. Não. Ele é meio branco, então eu espero que ele seja mais ou menos assim. Ou assim.
Aqui tá. Aí não teria azul, né? Então não estou vendo azul, então não tem azul. Não estou vendo vermelho, então não tem vermelho. É mais ou menos amarelo ali. Tá, beleza. Não. Sim. Quem acha que é assim? Veja, as pessoas antes nem sabiam como o Sol era, né? Então, assim, não tenham medo de errar sobre como que vai ser a curva. Isso pode ter certeza que ninguém sabe de vocês. Então, assim, a não ser que você tenha visto, né? Ah, então vamos lá. Como é que é? Você quer vir desenhar? Agora você está na câmera. Essa é meio parecida com a minha, assim. É só porque você fez. Ah, entendi. Ah, entendi. Daí aqui continua, assim. É, verde. Então, podemos voltar nessa ponta. Boa pergunta. Assim? Boa, mas por que você não começou do zero ali? É uma pergunta. Você acha que começa do zero ou não? Tá bom. Vamos lá. Boa. Mais alguém? Ó, a gente chegou bem perto. Não foi ruim, não. Pensando o seguinte, né? Então, de novo, radiação pode ser qualquer coisa, né? Qualquer frequência. Então, a gente tem que começar. Não tem como a gente pensar que com zero frequência, que é a ausência de radiação, né, tem alguma coisa acontecendo ali porque não tem radiação. Então, teria que ser zero. Tem que começar do zero. Ela sobe, né, mais ou menos assim. O pico está no visível. Não precisaria estar no visível. A gente pode voltar nesse ponto depois, né? E depois ele cai, mas ele não cai dessa forma. Ele cai mais devagar. Assim, ele vai para zero eventualmente, mas ele cai mais lentamente desse lado do que desse lado aqui. Eu admito que eu levei vocês ao erro porque eu fiz um cara que parece igual dos dois lados, né? Então, aí era para mostrar um certo bias de que às vezes são induzidos, né? A gente é induzido com os nossos preconceitos a pensar uma coisa, não necessariamente ela é daquele jeito, né? Então essa é mais ou menos a curva que a gente deveria esperar, né, para o Sol. Nada impede que a curva do Sol fosse assim. Ou assim. Né? Porque isso significaria que, de alguma forma, a gente está vendo uma certa quantidade aqui, né? Ou aqui, ou aqui. Só que, se a gente imaginar, né, o Sol é mais ou menos amarelado, quase branco, significa que a gente tem uma combinação muito grande, né, ou muito boa, de todas as cores mais ou menos igual. Então, essa região aqui, a gente está vendo um grande gradiente saindo do azul para o amarelo, né, para o vermelho. E aqui também, a gente está vendo um grande gradiente saindo do vermelho para o azul. Então, a gente pode imaginar que é pouco provável que essa curva seja dessa forma e muito mais parecida com essa daqui. E, de fato, o Sol, né, tem aquele espectro amarelo ali. Ó. Então, a região do visível está ali naquelas linhas tracejadas. Né, e a atmosfera tem um grande fator aqui. Né, a gente pode notar que ele absorve muito na região do ultravioleta. E aqui só para... Né, como que é o seu nome? Hã? Raquel. Raquel fala assim, não, mas olha só, você falou que não vai para zero, né? Aqui não vai, aqui não está indo no zero, está indo um pouco mais para baixo. Né? Meu disclaimer aí para me defender. Mas aqui, então, a região do ultravioleta é extremamente absorvida, né?
pela radiação, e isso é importante para a vida na Terra, porque ultravioleta, como eu falei, é extremamente cancerígeno. Então tem uma série de coisas que permitem a vida na Terra, e esse vermelhinho aqui, então, é depois de passar pela atmosfera, né? E é interessante porque tem um monte de buracos aqui, e esses buracos estão associados aos tipos de moléculas que estão na nossa atmosfera, e isso é algo que a gente pode utilizar não só para entender a nossa atmosfera, mas também para entender a atmosfera de planetas, né, que estão possivelmente fora, os planetas do nosso sistema solar, né, porque a gente observa a luz refletida, mas a gente também pode entender a luz que chega até a gente vindo desses planetas, que vem refletido de outros. Você pode falar? Ah, por que vai para zero? Não, a razão é a seguinte, a gente está diminuindo o comprimento de onda, certo? O comprimento de onda está associado à radiação. Zero comprimento de onda significa ausência de radiação. Se tem ausência de radiação, não pode estar emitindo nada, porque não tem nada para emitir. Certo? Então é por isso, essencialmente tem que ir para zero, porque não tem radiação para ser emitida, basicamente. Então a curva tem que ir no zero, no zero. Tem que sair do zero. Aqui para cima, né? Ela não tem problema. Só um segundinho. Aqui para cima não tem problema, porque não tem um limite superior para comprimento de onda, né? E aí, então, ele pode cair qualquer coisa. Mas, obviamente, que, como ele cai desse jeito aqui, né? O que chega até a gente de comprimentos de onda maiores é muito, muito, muito pequeno, né? Da mesma forma como aqui também é bem pequeno, porque ele cai bem rápido, né? Isso é ótimo, porque isso aqui, comprimento de onda menor, lembrando, é raio-x e raio gama, né? A gente, obviamente, não quer ser bombardeado por uma grande quantidade de raios gama. Pode falar. Ah, posso falar. Então, um corpo negro, vamos voltar lá, então. Um corpo negro é essencialmente... Um corpo negro tem duas características, né? Então, um corpo negro é um objeto que está a uma temperatura T diferente de zero, que a gente assume que toda a radiação que está caindo em cima dele está sendo absorvida por ele. Nada está sendo refletido. Então, nesse sentido, ele é um objeto negro, porque a gente pensa que o preto é aquilo que absorve toda a luz, né? Então, a gente está dizendo que toda a luz que está caindo sobre aquele objeto, né, está sendo absorvido. Isso significa que, se a gente vê alguma luz saindo dali, é ele mesmo que gerou. Então, como que ele gera? Ele gera porque quando você esquenta um objeto, esse objeto emite radiação eletromagnética. Essa é basicamente a definição de um campo negro. Entendeu? Legal. Ok. Então, isso é o que a gente tem até agora. E aí, o que a gente quer... Pode falar. Seria o inverso disso daqui, né? Então, você veria uma coisa que vai de... O inverso da frequência, então ele vai ao contrário, né? Vai de zero. Mas teria a mesma cara, basicamente. A gente pode pegar a equação e depois até a hora do almoço eu consigo fazer, ou na hora do... Eu pego essa equação e inverto e faço para você mostrar. Então, as pessoas estavam conseguindo medir isso aqui. Media do Sol, ou pegava um objeto, né, e levava lá, esquentava esse objeto, né, e olhava para a radiação que sai desse objeto. Só para ter ideia de como que você faz isso num experimento, né, o que você faz é, você pega uma caixa ou com um pequeno orifício, pinta essa caixa aqui toda de preto. Então, se você está abaixo das temperaturas, você olha aqui dentro, você não vê nada. Então, está toda preta. Aí você esquenta essa caixa. E aí você coloca um detectorzinho bem aqui, só para medir. Então, só mede aqui dentro. Então, aí você vê toda a radiação que chegar nesse detector, você sabe que está vindo do objeto. Então, essa é uma forma de você fazer isso, um experimento no laboratório.
Que se você for fazer física, provavelmente uma das coisas que você vai fazer é exatamente esse experimento. Ok, então a gente está nessa situação. E aí, bom, se a luz é radiação eletromagnética, né, e radiação de corpo negro, então, poderia ser explicado pela minha teoria ondulatória da radiação eletromagnética. O que acontece quando você tenta fazer isso utilizando a teoria ondulatória da radiação eletromagnética? A gente tem essa aqui é a curva, né, que a gente observa, então aquela curva que a gente acabou de propor ali, né, para o nosso corpo negro. E aí, se a gente usa a teoria clássica, né, do eletromagnetismo, o que a gente observa é que a nossa curva ela tem essa cara aqui. Então a gente vem e fala, para comprimentos de onda grandes, né, ela explica bem, vem explicando bem, vem explicando bem. Quando a gente chega para cá, ela faz isso aqui e explode. Ela tem um comportamento que vai com essa função aqui, 1 sobre lambda quarta. Então, conforme o lambda vai diminuindo, essa grandeza aqui sobe com a quarta potência de lambda, 1 sobre a quarta potência de lambda. Então, esse cara explode. Isso significa que conforme o lambda vai indo para zero, essa grandeza aqui tende para o infinito. Aí a gente tem um problema. Ok, então, cena dos próximos capítulos. A gente para aqui, vai pro intervalo e a gente resolve esse problema.